Fala galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Principia Technology. E no vídeo de hoje vai ser um tema muito especial. Vai ser o início de uma sequência de aulas curtas sobre eletromagnetismo. Bom, inicialmente vamos falar um pouco a respeito do eletromagnetismo. Ele é uma área que está presente em praticamente tudo nas nossas vidas hoje em dia. Desde o nosso aparelho de televisão, ao nosso aparelho de rádio, a basicamente todo e qualquer aparelho eletroeletrônico que nós usamos, computadores, etc. E eletromagnetismo está dividido em duas partes, a parte elétrica e a parte magnética, correto? Então, no decorrer dessas aulas, nós iremos falar dessas duas partes, no início separadamente e depois unindo elas. Vamos começar. Nessa primeira aula, o foco vai ser sobre cargas elétricas, certo? Então, ainda voltando para a ideia do eletromagnetismo, ele teve início, o pontapé inicial foi na Grécia Antiga, onde os gregos eles encontraram um material chamado âmbar, que eles perceberam que quando eles atritavam esse material âmbar e aproximavam de pequenos pedaços de palha, a palha era atraída, o que futuramente foi um princípio elétrico. E também eles encontraram uma pedra chamada magnetita, que ao aproximada de pedaços de ferro, esse aqui é um pedaço de ferro que é magnetita, tinha também uma relação entre eles. Um influenciava a presença do outro. E isso foi futuramente o princípio magnético, que são os ímãs naturais. Perfeito? Tá, parte elétrica, parte magnética. Quando começou a unir essas duas partes? A partir do ano de 1820, quando o cientista chamado Ørsted ele percebeu que uma corrente elétrica em um cabo, em um fio, era capaz de defletir o ponteiro de uma bússola. Então tínhamos aqui a bússola e aqui tínhamos o cabo. Quando passava uma corrente, esse ponteiro ele sofria influência, tinha uma deflexão. Então tinha uma determinada relação entre eletricidade e magnetismo. Bom, chegando a essa aula sobre cargas elétricas. Carga elétrica ele é intrínseco a toda matéria. A nossa matéria, nossos átomos, tanto nossos como de qualquer coisa que existe no mundo, é composto de cargas elétricas. Ah, como assim? Opa, spoiler. Como assim? Nós sabemos que no nosso átomo tem o seguinte, tem o núcleo, perfeito? Que aqui nós temos prótons, que possuem cargas positivas, e nós temos nêutrons, que eu vou simbolizar por um ponto, que tem carga nula. E ao redor do núcleo nós temos a eletrosfera. Perfeito? Nós temos a eletrosfera, que são compostas de inúmeras camadas, um determinado número de camadas, onde se encontram os elétrons, que são partículas portadoras de carga negativa. Perfeito? É válido afirmar desde agora que o próton e o elétron têm valor de carga igual, só que em módulo. Porque um é positivo e o outro é negativo. Perfeito? É como se o próton fosse 2 e o elétron menos 2. O valor de carga é igual, porém eles possuem sinais contrários. Perfeito? Então, essa carga elétrica já é intrínseca da matéria, dos átomos. Foi feito um experimento que eles perceberam o seguinte. Pegavam um bastão feito de vidro e eles atritaram esse bastão em um pedaço de seda. Perfeito? Aí eles isolaram esse bastão de vidro por meio de um barbante e depois pegaram outro bastão também feito de vidro e atritaram de novo na seda e aproximaram esses dois bastões. Perfeito? O que aconteceu? Como esses dois bastões são feitos do mesmo material e foram atritados com o mesmo material que foi a seda, vamos supor que quando eu atritei esse bastão de vidro com a seda, o bastão de vidro, por atrito, acabou adquirindo carga positiva. Então, esse bastão de vidro também deve ter adquirido carga positiva. Logo, quando eles foram aproximados um ao outro, esse bastão, essa barra de vidro, começou a rotacionar. Ela estava aqui, né? Ela vai começar a fazer isso. Ou seja, ela vai tentar se afastar dessa barra. Porque, como as duas cargas são positivas, vamos perceber que cargas de mesmo sinal vão se repelir. Então, vai existir uma força nessa direção, nessa barra,
e uma força negativa, ou seja, na direção contrária dessa outra barra. Perfeito? Então, isso é um experimento que ele já vai estar relacionando os 3 princípios de eletrização que existem, que são o atrito, é o primeiro princípio. Também temos uma eletrização por contato. Você não está atritando, você só dá um pequeno contato. E nós também temos a eletrização por indução. Por indução. Nesse caso agora, primeiro teve o atrito, né, entre a barra de vidro e a seda. Aqui não teve atrito nem contato, então foi só uma indução. A presença desse positivo e esse positivo teve uma eletrização aqui por indução porque existe uma força entre eles. Nesse caso, uma força de repulsão. Bom, agora nós vamos definir um pouco melhor, né? Existem 2 tipos de carga. O átomo, originalmente, ele é neutro, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele está eletricamente neutro. Só que nós temos aqui o núcleo, né? Temos a eletrosfera. Perfeito? Aqui nós temos elétrons e aqui nós temos o núcleo positivo, porque tem prótons. O que vai acontecer é o seguinte. Os elétrons e os prótons, como eles têm cargas contrárias, vão se atrair. Então, cargas de mesmo sinal, tanto positivo quanto negativo, vão se repelir. Os iguais se repelem. Então, nessa primeira iteração aqui, essa carga vai proporcionar uma força para cá, e a presença dessa vai proporcionar nessa uma força para cá, repulsão. Aqui, da mesma forma, 2 cargas positivas vão se repelir, forças de repulsão. Porém, cargas de sinais contrários, uma positiva e uma negativa, vai ter atração. Então, existe essa estabilidade devido a essa atração entre o núcleo e os elétrons que estão presentes na eletrosfera. Vocês devem perceber desde então que é simples eu adicionar ou retirar elétrons, mas mexer em prótons em carga positiva diretamente é muito mais complicado, porque a carga positiva está no núcleo. Então, um átomo inicialmente neutro ele pode perder ou ganhar elétrons. Se ele ganha elétron, ele fica negativo. Se ele perde elétron, ele fica positivo. Essa ideia de eletrização tem a ver também com o clima do local. Por exemplo, se o clima realmente do ambiente for seco, se você está com seu sapato e você atrita em um tapete de lã, por exemplo, você vai adquirir uma determinada quantidade de carga, seja positiva, seja negativa. E essa quantidade de carga, quando você tocar numa maçaneta metálica da porta, ou for subir no busão e tocar na parte metálica externa, você pode levar um pequeno choque. Só que em um clima úmido, isso já vai ser muito mais difícil, porque o vapor de água ele vai ficar neutralizando essa quantidade em excesso de carga que começa a surgir. Perfeito? Bom, então, como já foi dito, existe força de atração e força de repulsão. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais contrários se atraem. Será que é por isso que dizem que os opostos se atraem? Vai saber. Vamos continuar. Bom, nós também devemos estabelecer o seguinte. Existe uma diferença entre condutores e isolantes. Ah, como assim? Isso se dá ao seguinte fato. Condutor, geralmente a gente atribui a metais, vão ter muitos elétrons livres. Temos um núcleo, então esses elementos, esses compostos vão ter tantas camadas que a última camada da eletrosfera, na última camada, os elétrons presentes exercerão uma força de atração com o núcleo positivo muito mais fraca que os elétrons dessa primeira camada, por exemplo, devido à distância. Então, os materiais ditos condutores possuem muitos elétrons livres. Esses elétrons das últimas camadas que acabam ficando livres e vagando pelo material. Por exemplo, o que seria um material condutor? O cobre. Tanto que ele está presente na nossa fiação elétrica, nos nossos cabos. Ah, mas versus, também existem os materiais isolantes, que são aqueles que, vamos supor que teria o núcleo, né? Vamos supor que teria apenas uma camada. Então o elétron aqui está muito ligado ao núcleo. É muito difícil mexer com ele. Então ele isola essa transferência de carga. Ele não tem elétrons livres ou tem muito pouco. Por exemplo, a borracha que reveste o nosso cabo, o isolamento do nosso cabo. Ou vidro, madeira, borracha, também são bons isolantes. Existem materiais que são ditos semicondutores. Por exemplo, o silício e o germânio, que eles
eles nem são condutores nem são isolantes, possuem propriedades intermediárias e são muito importantes na área da eletrônica. Por exemplo, nos nossos chips de celulares, de computadores, existem materiais que são feitos de materiais semicondutores. Também temos materiais ditos supercondutores, que geralmente são determinados materiais que são resfriados a uma temperatura muito baixa e nesse estado a sua condução, sua quantidade de elétrons livres é gigantesca. Então, esses elétrons eles vagam pelo material quase que com resistência nula. São chamados de supercondutores. Como último tópico dessa nossa primeira aula, que o foco foi cargas elétricas, vamos ter aqui um último exemplo que vai dizer o seguinte. Temos um material aqui, uma barra, feita de cobre, ou seja, um material condutor, metálico. E aqui nós temos um bastão aqui de plástico, que inicialmente foi atritado com um pedaço de lã, e ele adquiriu carga negativa. O cobre está inicialmente neutro, só que nós vimos que ele tem uma grande quantidade de elétrons livres. O que vai acontecer? Quando eu aproximar esse bastão com carga negativa, cargas iguais, negativo com negativo, esse negativo com os elétrons livres do bastão de cobre, vão se repelir. Então, o negativo, esses elétrons livres da barra de cobre vão começar a se depositar nessa região. E essa carga negativa que foi introduzida nesse meu sistema vai fazer com que a carga positiva aqui do cobre, ele estava neutro, né? A mesma quantidade de cargas positivas e negativas. O negativo vai sofrer repulsão e o positivo vai sofrer atração com esse negativo aqui da barra de plástico que foi inserida nesse nosso sistema. O que vai acontecer então? Devido à proximidade, essa interação de atração entre cargas positivas e negativas vai ser bem maior que a interação de repulsão entre essas cargas negativas. Então, essa barra de cobre vai tender a se aproximar, vai tender a fazer esse movimento aqui, olha. Ela vai começar a se aproximar desse bastão de plástico, perfeito? Então, tanto o material não sendo condutor quanto os materiais condutores que inicialmente estão neutros, possuem elétrons livres, também vão sofrer essa interação de eletrização, perfeito? Então, essa foi uma aula inicial, introdutória, sobre essa nossa sequência de aulas sobre eletromagnetismo. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de carga elétrica e nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de curtir, se inscreva no canal e acompanhe. Obrigado.